Existem experiências na vida que se tornam segredos que nunca devem ser revelados, a não ser que algo inesperado aconteça. E aconteceu. No Japão tem uma máxima de que garotas deslumbradas vão atrás das luzes brilhantes de Tóquio. O que ninguém sabe é que homens maus vão atrás dessas garotas. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com temas criminais ou curiosidades que acontecem ao redor do mundo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo que eu vou te contar essa história. Vem! Filha de Tim e Jane, Lucy Blackman nasceu no dia 1º de setembro de 1978 em Sevenoaks, no condado de Kent, na Inglaterra. Ela era primogênita entre 3 irmãos e foi descrita como uma pessoa feliz, inteligente e engraçada. Ela era vista como o sol da família e como uma pessoa que influenciava todos ao seu redor. Ao terminar o ensino médio, Lucy decidiu que uma boa maneira de viajar bastante seria ir trabalhar para uma companhia aérea. Ela ingressou como comissária de bordo na British Airways quando decidiu viajar para o Japão. No dia 4 de maio de 2000, ela desembarcou em Tóquio com um visto de turista válido por 90 dias. Não fica claro se ela ainda continuou trabalhando como comissária depois de desembarcar no Japão, mas provavelmente não. A Lucy tinha a intenção de quitar as dívidas que ela tinha acumulado com a viagem o mais rápido possível. Então, mesmo que o visto dela não permitisse que ela trabalhasse, no país e tal, porque ela era apenas uma turista, ainda assim ela conseguiu um emprego como recepcionista no clube Casablanca para trabalhar como hostess. E aí eu já explico para vocês o que é isso. Bom, então esse clube, ele ficava localizado no distrito de Roppongi, que é uma área, assim, bem badalada da cidade. No dia 2 de julho, o dono do imóvel onde a Lucy alugava um quarto, ele deu a falta dela, porque ela já não aparecia em casa, já tinha um dia, eu acho, já tinha 24 horas que ela não aparecia. Então, ele ligou várias vezes pro celular dela, mas ela não atendeu. Quando foi no dia seguinte, então, no dia 3, ele ligou para um amigo dele, que era jornalista, para poder falar que uma inquilina dele estava desaparecida, já tinha pelo menos aí 2 dias, e que ele estava muito preocupado, que ele não conseguia falar com ela, e ele não queria assim, gente, problema com a lei, problema com a justiça, porque você ter uma inquilina estrangeira desaparecida é um problemão. Então, ele ligou para esse amigo jornalista para checar, assim, o que podia ser feito, até onde ele podia ir, porque jornalista, eles sabem de tudo que está acontecendo ali. Então, assim, o cara realmente estava preocupado. Nessa mesma época, começou a vazar na imprensa. Aí, eu não sei se tem a ver com esse jornalista que o dono do imóvel falou ou não, mas estava lá na imprensa que uma garota britânica, uma comissária de voo britânica, ela tinha sido sequestrada por um culto misterioso. E aí, as pessoas, lógico, quando você vê esse tipo de anúncio, todo mundo quer saber. Então, querendo ou não, o caso ali já começou a pegar uma faísquinha na mídia. A família da Lucy foi avisada do que tinha ocorrido. E no dia 4 de julho, a irmã dela, a Sophie, ela foi para o Japão, para Tóquio. E horas depois, o pai, o Tim, também chegou. O caso começou a ganhar traços mais enigmáticos e assustadores quando investigadores e jornalistas passaram a ser alvos de intimidação. Inclusive, um deles chegou a receber um envelope com fotos dele próprio tiradas por um perseguidor. O Tim, ele já chegou assim e já foi logo querendo saber o que estava acontecendo, onde que estava a filha dele, essas coisas todas. E aí ele perguntou assim, de cara, a primeira pergunta que ele fez para o delegado foi: cadê as imagens das câmeras de segurança? Vocês não têm câmeras de segurança no país de vocês? E aí o delegado explicou para ele que sim, que eles têm câmeras de segurança, mas durante algum momento elas são desligadas. E aí não ficou claro quando e, onde que período isso acontece, mas fato é que essas câmeras, elas são desligadas eventualmente, porque isso é para manter a privacidade dos japoneses. E aí o pai da Lucy, ele ficou assim, incrédulo, ele falou assim, você tá de brincadeira comigo, No meu país, na Inglaterra, no caso, nós temos câmeras de segurança em todas as partes e essas câmeras, elas vêm exatamente do Japão, exatamente daqui. Então, como assim? Vocês produzem, a câmera, vocês exportam elas e vocês não fazem uso delas no próprio país de vocês? Não tô entendendo. Privacidade? A intenção não seria segurança?
Até que um homem inglês, casado com uma japonesa, ele chegou pro Tim, vendo o desespero, né, de um pai, e falou com ele: olha, te falar a real, o caso da sua filha não vai ser investigado, porque ela não é japonesa. Então eles estão dando a mínima para isso. Não adianta você ficar assim desesperado, porque nada vai acontecer. E aí o Tim falou: ah, é? Então, beleza. Ele foi lá e procurou a imprensa, botou a boca no trombone, porque ele, na verdade, ele queria garantir que a filha dele, que o caso da filha dele seria investigado. E aí começou aquela guerrinha de mídia. Enquanto a mídia britânica dava voz ao desaparecimento de Lucy, a mídia japonesa evitava escândalos e especulações. E aí surgiram mais diferentes absurdos. Já tinham falado que ela tinha sido sequestrada por um culto misterioso, né? Depois eles disseram que existia um vigarista obcecado. Depois que, na verdade, ela tinha sido levada para Hong Kong como escrava sexual. Então, assim, o importante era a manchete. Não importava a veracidade dos fatos. Ele trouxe tanta atenção para o caso, ele convocava a mídia o tempo todo, que a polícia de Tóquio não teve outra coisa a fazer a não ser realmente dedicar uma atenção a esse caso. Então, assim, nesse tipo de operação, no Japão, eles designam em torno de 5 a 7 policiais, né, para poder fazer todas essas buscas e tal. No caso da Lucy, eles designaram 100 pessoas ou mais. Então, assim, para vocês verem como que realmente o Tim, ele estava ali movimentando esse caso e trazendo a mídia e colocando realmente o negócio para andar. A polícia começou, então, por onde a Lucy trabalhava, que era no Clube Casablanca, que ficava no distrito de Roppongi. Esse distrito, como eu falei com vocês, ele era muito badalado, cheio de bares, mulheres bonitas e principalmente clube de hostess. Então, ele era muito frequentado, na grande maioria, por homens estrangeiros e japoneses ricos. Então, a Lucy, ela trabalhava ali como uma hostess. E o que uma hostess tem que fazer? Bom, na verdade, as meninas tinham que trabalhar ali cerca de 5, 6 horas por dia e elas recebiam em torno de $50 a hora para poder ficar bebendo e conversando, né, com os clientes, que na maioria era frequentado por homens. Bom, então, esse era basicamente o trabalho, né? Parece que é tranquilo. Poxa, eu vou receber $50 a hora para poder fazer só isso. Mas não era só isso, né, gente? Tinham também o que eles chamavam de durhans. E durhans é o quê? É você vai para o clube já com um cliente, que na verdade esse cliente, ele convidou você. Então, é como se fosse ali um encontro, né? Só você e o cliente, não é aquela mesa cheia de homens e mulheres bebendo, é só você e o cliente. E você vai jantar com ele no clube. E aí, tudo que é consumido, comida, bebida, o que você bebe, o que ele bebe, tudo vai pra conta dele. Mas a hora que ele tem que pagar, né, pra poder passar ali nesse tempo exclusivo com você. Só que acontece que esses durhans, primeiro, a menina, ela era muito influenciada pelo dono do clube a beber bastante. Porque quanto mais bebida alcoólica ela consumia, mais ela ganhava. E também tinha ali uma certa pressão do cliente, não era sempre, mas é claro que acontecia, porque a gente tá falando de um cara com muito dinheiro e de uma menina que tá ali trabalhando como hostess. Então, rolava essa pressão aí da garota e mais além. Não ficar só no jantar, só na conversa, eu acho que vocês me entendem. E isso era, assim, complicado. Porque muitas vezes as meninas não queriam isso, mas era uma grana extra. O dono do clube, ele também meio que pressionava para a garota aceitar, porque isso, querendo ou não, fidelizava o cliente. Então, era ali uma pressão dupla. A pressão do cliente, delas irem adiante com aquele jantar, e a pressão do dono do clube, para elas não perderem aquele durham a título de fidelizar o cliente. Então, vocês entendem que não era apenas beber, se divertir, uhul, não. Era todo um jogo sensual, entendeu? Tinha muita sexualidade ali aflorada. Os caras iam pra lá e queriam ver mulheres lindas, dispostas, animadas, sorridentes, felizes. Então, essa era a vibe ali da parada. Inclusive, uma jornalista britânica que trabalhava, né, para uma revista feminina, ela foi até o Japão para fazer uma reportagem exatamente sobre a vida dessas garotas como hostess. E aí ela contou, gente, que, né, porque ela frequentou
frequentou várias noites, diferentes clubes de hostess para poder fazer essa matéria para a revista. E ela contou que a coisa ali não era assim, como eu falei com vocês, só curtição e coisa tranquila, não. Era realmente assim, um mundo de mulheres bonitas, muitas mulheres mesmo ali disponíveis, sempre muito sensuais, com roupas sensuais, com comportamento sensual. A bebida era extremamente consumida, bebida alcoólica, tanto pelas meninas como pelos homens. Então, ela falou, essa jornalista, que realmente a coisa ali, ela fugia da inocência, não tinha nada de inocente. Eu tô falando de garotas, gente, ali na faixa de 20, 21, 22, 23 anos. Então, querendo ou não, eram sim meninas muito novas, com cara bem mais velhos, muitas vezes casados, de fora do país. Então, a gente tá falando de um mundo, rola o tempo todo, é muito dinheiro que passava ali em Roppongi. Então, querendo ou não, quem trabalhava ali também ganhava muito dinheiro. Era muito bem pago, muito bem remunerado. O maior medo da polícia era que o possível sequestrador desconfiasse das buscas e acabasse tirando a vida de Lucy, e isso eles não queriam. A polícia tratava o caso como desaparecimento e não como um homicídio, até porque a família dela falava, em festejar quando ela voltasse para casa. A polícia, na verdade, já tinha um suspeito. Era um homem japonês que costumava frequentar, a área de Roppongi, mas principalmente o Clube Casablanca. A polícia foi então até a casa dele, antes dele sair para o trabalho, e perguntou se ele podia voluntariamente acompanhá-los até a delegacia mais próxima, e ele aceitou. Mas o suspeito tinha um álibi muito forte que o inocentou, então ele foi liberado. Enquanto isso, o Tim, o pai da Lucy, ele seguia focado ali procurando a filha. Gente, ele colou 30 mil panfletos, cerca de 30 mil panfletos, por toda a cidade de Tóquio, tipo assim, escrito desaparecida, com a foto da Lucy bem grande, para que todos pudessem ver. E aí tinha algumas áreas que a polícia falava, olha, aqui você não pode colar, não é permitido e tal. E aí ele falava, pode me prender. E aí ele colocava as mãos assim pra frente, como quem diz assim, pode me algemar, pode me prender, mas eu não vou tirar nada, tipo, é minha filha, ela tá desaparecida. Eu sinto muito. E aí o policial, educadamente, ia embora. Havia um choque cultural muito grande ali. Era uma garota britânica desaparecida em um país oriental, cheio de costumes e modos de agir muito diferentes do Ocidente. Era um dificultador para a polícia japonesa. Então, eles retiraram Tim do ciclo das investigações. O modo como ele estava agindo e fazendo os policiais parecerem incompetentes deixou eles muito bravos. Ele tinha uma certa desconfiança em relação à polícia de Tóquio e por isso sempre queria a imprensa em cima do caso. E assim, ele tinha certeza de que os policiais não iriam parar com as investigações. Já completavam 19 dias que Lucy estava desaparecida, e aí o Tim percebeu que estava ali na época de ocorrer o G7. Então ele viu que o primeiro-ministro da Inglaterra, na época, o Tony Blair, ele iria para Tóquio. Então o que ele fez? Vou aproveitar dessa situação. Então ele pediu a Blair que ele desse ênfase ao caso de Lucy, até porque ela também era britânica, Então o Blair, ele foi, para poder falar na mídia ali, com uma entrevista que ele tinha com o primeiro-ministro do Japão, e aí ele foi e falou do caso da Lucy. E isso, gente, de certa forma, pressionou ainda mais os investigadores, a polícia, todo mundo, porque eles falaram, cara, o cara teve que pedir para o primeiro-ministro para a gente poder, investigar, querendo ou não, checar isso aqui direito. Como assim? Então, uma segunda equipe de investigadores, voluntariamente, eles decidiram que eles iriam resolver esse caso. Investigando, então, por conta própria, eles decidiram checar os relatórios da primeira equipe desde o início. Porque, assim, não adiantava começar de onde estava. Eles queriam pegar, realmente tudo, para ver se tinha alguma falha, para ver se... Nem era assim uma falha, para ver se tinha alguma coisa que tinha deixado passar, ou que eles pudessem ir atrás. Enfim, checando esses relatórios, eles descobriram que tinha um tal de um relatório de alerta, e ali falava de uma hostess estrangeira que foi convocada, para poder sair com um cliente regular para uma viagem de carro até o litoral. Que em algum momento da viagem, ela, ficou inconsciente, e quando ela acordou, ela sentiu que o corpo dela estava completamente assim mole, como se ela tivesse sido
drogada. Entretanto, constava também nesse mesmo relatório, né, de alerta, que a pessoa que deu essa informação, que era um dono de clube, ele não era uma pessoa confiável. Então, os policiais simplesmente deixaram para lá, né, os policiais da primeira equipe. Bom, então a segunda equipe falou, bom, é daí que a gente vai começar a investigar. Vamos atrás desse caso e ver o que tem por trás disso aí. Eles decidiram que seria preciso escutar cada funcionário do Casablanca e principalmente as garotas, né, para saber se isso já tinha acontecido com elas antes, esse tipo de episódio, ou se elas sabiam de alguém que tinha passado por isso, né, que tivesse ali passado por isso e estava desaparecida. Acontece que as moças, elas não queriam falar com a polícia. Primeiro porque a maioria delas, né, estava ali ilegal no país. E depois porque essas pessoas que frequentavam os clubes eram pessoas muito ricas, poderosas. Então, assim, isso dava um certo medo. Ninguém quer problema com esse tipo de gente. A polícia passou a ir a cada 3 meses, né, no Casablanca, principalmente, mas ali, no geral, em todos os clubes de hosters. E o que acontecia? Essas meninas que eram ilegais, todas as vezes que a polícia aparecia lá, elas tinham que se esconder. E isso começou, querendo ou não, a ser um problema. Porque o que acontece? Mesmo que elas soubessem de alguma coisa, elas não iriam falar. Quem que vai falar? Eu tô aqui legal, eu não posso falar, eu moro do outro lado do mundo, se eu falar, certamente eles vão me prender, vão me deportar. Então, elas ficavam bem caladas. Mesmo que elas soubessem de alguma coisa, elas não iriam falar. Até porque o dinheiro que elas ganhavam como hostess era muito compensador para elas. Como a polícia não conseguia falar com elas dentro dos clubes, eles começaram a abordá-las nas ruas. Por fim, várias mulheres foram até a polícia e contaram o que sabiam. Elas queriam justiça por Lucy porque tinham passado por situações semelhantes. A maioria relatou praticamente a mesma história, que um homem japonês rico as levava para sair e depois elas acordavam doloridas, se sentindo confusas, como se tivessem sido drogadas em algum momento. Disseram também que ele só dirigia carros de luxo e fazia uso de substâncias ilícitas durante o encontro. A Lucy já estava desaparecida há 52 dias, então a família dela teve a ideia de convocar a mídia mais uma vez, e dessa vez eles estavam prometendo uma recompensa de 1,5 milhão de ienes, que atualmente corresponderia a mais ou menos 62 mil reais. Então eles estavam oferecendo para quem desse qualquer informação relevante que pudesse ajudar a encontrar o paradeiro da Lucy. Tim, o pai, ele falou que ele não sabia o que estava se passando das investigações nem nada, porque a polícia de Tóquio parou de compartilhar as coisas com ele. Então, ele disse que realmente, assim, não tinha ideia do que estava acontecendo. Já a polícia de Tóquio, ela revidava dizendo que as investigações estavam avançando, mas que até aquele momento eles não podiam, né, falar nada. Certamente a polícia, né, não estava gostando desse comportamento do Tim, porque, como eles falaram várias vezes, para tudo que acontecia, ele chamava a mídia, e com isso, para os investigadores, isso atrapalhava bastante a investigação, porque, por exemplo, se estava lá na televisão, o investigador, o sequestrador, podia ter acesso a essas notícias e certamente dar fim à vida da Lucy. Então, para os investigadores, para a polícia, o fato do pai dela estar sempre ali na mídia, a irmã dela, falando e relatando tudo, só fazia piorar as coisas. Já o Tim, ele falava que não, que na verdade, fazendo isso, ele estava alimentando o dragão, então ele queria cada vez mais, né, que a filha dele fosse encontrada, então ele achou que cutucando ali a onça, o negócio, tipo assim, a filha dele iria aparecer, entendeu? O cara ia ficar com medo e a filha dele em algum momento iria aparecer. Que ele queria visibilidade pro caso, isso era, tipo assim, óbvio. Inclusive, tiveram algumas pessoas que chegaram a falar que, na verdade, tava tanto assim, né, o fato dele estar sempre ali chamando e convocando a mídia, que parecia mais que ele queria biscoito do que, de fato, achar a filha dele. O povo também fala cada coisa, né? A verdade era que Tim, ele já estava muito cansado. Conforme os dias foram se passando, né, e nada era descoberto sobre a Lucy, ele foi perdendo as esperanças, ele já não sabia mais o que fazer. Então, tipo assim, apesar dele ser rude, ter sido, né, grosseiro muitas vezes, a polícia japonesa entendia isso. Foi aí que o Tim, ele teve a ideia de abrir uma linha telefônica direta para poder receber informações sobre o caso da filha dele. O que ele pensou? Tipo, tem muitas europeias, né, viajando aqui pelo Japão, pelo Oriente e tal, nessas áreas aqui. Então, talvez, sei lá, alguma saiba
uma informação da Lucy e aí ela se sinta mais à vontade para falar com a família do que com a polícia. Então ele pensou nisso e achou que seria legal ter essa linha aí direta. Já a polícia, obviamente, achou isso uma besteira, não colocou fé naquilo, mas também eles não podiam fazer nada. A mãe e a irmã da Lucy, elas soltaram milhares de balões no céu no dia que seria o 22º aniversário da Lucy, né? Elas falaram que a Lucy amava comemorar o aniversário dela, então aquilo ali era um modo de celebrar, de dizer que ela estava viva, de dizer que estava esperando por ela, eles tinham sim muita esperança, então foi um ato, um gesto de carinho mesmo. Enquanto isso, a segunda equipe, né, de investigadores, eles estavam ali firme e forte, eles não paravam de investigar, continuavam, né, interrogando pessoas nos clubes, colhendo as informações que eles podiam. Também continuaram revisando, né, os relatórios da primeira equipe, os quais para eles continham muitos erros, porque assim eles viram que a primeira equipe, eles descobriram muitas coisas, mas a maioria delas ou estava mal investigada, ou nem tinha sido investigada, entende? Então eles estavam ali escrafunchando tudo mesmo para poder ir atrás de algo mais sólido, mais consistente. Então, conversando com o dono de hostels aqui e ali, a polícia acabou descobrindo que uma garota tinha desaparecido há 3 anos e que ninguém sabia, né, o que tinha acontecido com ela depois disso. Desapareceu, tem 3 anos que sumiu e, ninguém soube mais dela. E aí a polícia falou, não, então vamos atrás dessa garota, né, ver se ela tá viva, se ela pode dar alguma informação. E eles acabaram chegando até ela. Ela se chama Jessie e ela é australiana. E ela contou pra polícia que sim, que na época ela, né, chegou inclusive a anotar numa agenda o nome e o número de telefone dele. E a polícia então pediu pra poder ver essa agenda. Aí ela falou que não tinha mais a agenda com ela ali, né, que essa agenda na verdade estava lá na Austrália. E aí a polícia então pediu que essa agenda fosse enviada para Tóquio e o pai dela, né, fez esse favor. Então, com a agenda em mãos, eles viram que realmente tinha um nome e um número de telefone logo abaixo, assim, mas que estava muito rabiscado. Então, provavelmente, sei lá, a Jessie ficou com muita raiva em algum momento e rabiscou com muita força, então não dava para ler nada. Mas a polícia, né, ela começou ali a tentar ver o que tinha embaixo daquele rabisco e o nome era Yuji Honda. Então, os investigadores coletaram esse nome, né, e o número e agora, assim, de certa forma, eles já tinham o nome para o suspeito. Rapidamente, eles foram checar os números que haviam sido discados daquele número e então eles descobriram que o número ainda estava em uso. Ao recuperarem os registros telefônicos desse número, eles encontraram uns 10 números diferentes que foram discados e um deles era o da Lucy. A polícia ligou então para a companhia telefônica e pediu que eles rastreassem o número para ver aonde ele estava. E aí, algo estranho aconteceu. A companhia informou que 4 antenas diferentes foram captadas pelo mesmo número em pontos totalmente opostos da cidade. Elas estavam norte, sul, leste, oeste. Como assim? Ninguém podia estar em lugares tão distantes em frações de minutos. Aquilo era um mistério. Os investigadores pensaram então que ele só podia estar em uma área interseccional, onde 4 antenas diferentes captaram o sinal do celular dele através de uma só torre de transmissão. Mas que local da cidade seria esse? Nos anos 2000, não era possível localizar exatamente de onde veio a chamada. Então, eles localizaram que ela vinha de uma área nobre da cidade chamada Akasaka e que lá nessa área tem um condomínio de luxo, muito chique, cheio de câmeras, e que o sinal desse telefone, né, desse número, ele vinha de dentro desse condomínio. Chegando no condomínio, a polícia então, ela procurou, né, o gerente para poder saber mais pistas sobre o suspeito. Bom, o gerente informou que tinha uma pessoa que era um tanto quanto incomum, um cara, né, na verdade, e ele alugava não, ele era dono de 2 salas, agora não ficou claro se eram salas, se eram apartamentos, acho que era apartamento, e que nesses apartamentos eles estavam registrados no nome de Plant Orihara,
que era como se fosse o nome de uma empresa, né? Então, isso era um tanto quanto incomum. E ele falou também que esse cara, ele só andava de cabeça baixada, ele nunca mostrava o rosto, ele não era nem um pouco assim, sabe? Sociável, muito pelo contrário, fazia, assim, total questão de não cumprimentar ninguém. Então, que ele achava o comportamento do cara um tanto quanto esquisito. Falou também que esse cara, ele só dirigia carro de luxo, tipo Mercedes, Porsche, Rolls Royce, só carrão assim mesmo. Então, que isso, querendo ou não, também destacava, né? Porque uma pessoa que só chega em carro, sempre em carro de luxo, muito, muito caro. Então, o gerente, ele sabia dar essas informações. Checando esses carros de luxo, então, né? Os investigadores, eles notaram que os carros eram os mesmos descritos pelas garotas que tinham falado que já tinham saído com cara, assim, e tal, que só andava de carro de luxo. Então, os carros ali batiam muito com os carros já relatados para a polícia. Teve uma inglesa que ela entrou em contato com a polícia e ela contou que no dia 10 de outubro de 1997, ou seja, 3 anos antes dessas investigações que estavam acontecendo, ela contou que em 97 ela conheceu um cara de nome Koji na mesma área, né, lá no distrito de Roppongi, e que lá ela conversou com esse cara ali, trocou uma ideia e que depois ela foi com ele de carro para uma região que ela não se lembra muito bem, porque ela estava não apagada, né, mas a pessoa fica ali inconsciente, porque também com essa sensação de estar drogada, enfim. Mas ela disse que ela se lembrava de uns flashes que ela tinha de umas palmeiras. Ela não sabia dizer o nome, ela não sabia dizer onde era, mas ela disse que ela se recordava muito de ver palmeiras. Então a polícia pensou, poxa, a única área em Tóquio que tem palmeiras é o Sujimari. Sabia que eu ia errar esse nome, gente. A única área em Tóquio que tem palmeiras é o Sushi Marina, que é um condomínio de luxo, assim, riquíssimo, muito, muito top mesmo. Então, era a única área da cidade que tinha essas palmeiras. E a polícia falou, bom, a gente acredita que você tá falando do Sushi Marina. Você concorda de ir até lá com a gente? Sei lá, quem sabe você vai relembrar e ajudar a gente? A menina falou, beleza. Concordo. Então, a polícia foi, né, até a área do Sushi Marina com a Mônica para ver se ela se relembrava, se recordava de alguma coisa e aquilo ali viesse a se tornar uma pista mais sólida. Bom, então o Sushi Marina era um condomínio, né, de luxo, fechado, e que ele ficava mais ou menos a meia hora de Tóquio. A Mônica, logo que chegou assim, gente, ela já identificou de cara e falou, não, eu tenho certeza, é esse condomínio. Porém, ela não se lembrava qual que era o número do prédio. Ela só sabia que era o 4 ou o 7, mas ela não sabia ali qual dos dois exatamente era o prédio do suspeito criminoso. A polícia, então, ela pediu, né, a lista de residentes do Sushi Marina para a gerência e checando um a um, eles não conseguiram encontrar o nome de Koji. Aí eles falaram, cara, não é possível, tipo, como assim? Eles sabiam que eles estavam no caminho certo. Aí eles resolveram, então, checar os carros dos condôminos, né, para ver assim se alguém tinha carro de luxo, porque era o que era falado do cara. E aí sim, gente, eles descobriram que tinha um residente, que ele tinha vários carros de luxo e o nome dele era Obara. Na verdade, não era Obara o nome dele. A polícia descobriu que o nome dele era Joji Obara. Então não era Koji, era Joji. Trocava uma letra, né? E lá, como os nomes são tudo assim muito parecido, então fez aí essa confusão, ele alterou o nome dele, mas a polícia chegou ao real nome da pessoa, né? O dono do apartamento, que era Joji Obara. E também descobriu mais. Descobriu que esse cara, ele já tinha sido preso há muito tempo, porque ele se vestiu de mulher e aí ele entrou num banheiro feminino e começou a se filmar. E também já tinha tido problemas pelo uso de substâncias ilícitas e também agressão sexual. Os investigadores entraram em contato com os policiais que o prenderam na época e perguntaram como ele era. E disseram que ele era resistente até o fim, que após ser preso não mostrava o rosto para a foto e de maneira alguma cooperou com a polícia. Então eles pediram, né, que a polícia enviasse para eles, né, os investigadores pediram para que ele visse, né, a foto do cara. Então, eles enviaram por fax. Como a máquina, na época, né, era muito velha, não funcionava direito, então essa foto ela saiu muito escura.
mesmo com essa imagem escura, com essa imagem ali meio turva, eles pegaram essa foto, misturaram com outras 100 fotos diferentes de outros caras, né, provavelmente outros criminosos, e mostraram para Mônica e para Jesse. E incrivelmente, elas reconheceram sem hesitar nem por um segundo. Elas sabiam que ele era o cara. Se antes eles tinham um nome, agora eles tinham também um rosto do possível criminoso. A polícia, então, foi até um restaurante próximo, né, do Sushi Marina, e lá eles perguntaram para uma garçonete, né, mostraram a foto da Lucy e falaram: olha, você já viu essa moça aqui na área? Você conhece ela? Já viu ela por aqui? E a garçonete, incrivelmente também, a reconheceu na hora e falou: sim, eu conheço, eu lembro dela. Ela esteve aqui no dia 1º de julho. E a polícia falou: mas ela estava sozinha? E aí a garçonete disse que não, que ela estava acompanhada de um homem. Bom, já completavam, então, 103 dias que a Lucy estava desaparecida, né, sem qualquer pista aparente, assim, realmente forte, que levasse, né, a quem fez isso com ela. Embora a polícia tivesse encontrado, né, o Jody e pudesse até culpá-lo, né, de ter cometido abuso com outras pessoas, pelos relatos e tudo mais, por ter encontrado, né, a tal apartamento do Sushi Marina. Enfim, isso não era suficiente para acusá-lo contra o caso da Lucy. Então, querendo ou não, o caso dela ainda continuava sem solução, apesar de estar resolvendo o caso de um monte de garota. Então, a polícia não tinha outra coisa a fazer a não ser dar prosseguimento à prisão de Jody. Então, quando foi no dia seguinte, às 6 da manhã, eles já estavam lá, né, todos a postos, preparados para poder efetuar a prisão. No Japão, as coisas são um pouco diferentes, né, gente? Eles em nenhum momento bateram na porta, arrombaram, invadiram, nada. Eles esperaram, exatamente, porque eles sabiam que o cara iria sair às 7 horas da manhã para comprar jornal, ele tinha essa rotina, eles ficaram sabendo disso, então eles aguardaram até às 7 horas da manhã para que o cara, então, abrisse a porta. Na verdade, um pouco antes das 7, o Jody já abriu a porta, então a polícia falou: você é o Jody Obara? E aí ele falou: sim. E no que ele falou sim, gente, ele já fez uma menção assim, quase que dizendo assim: sim, e eu sou o culpado, sabe? Ele já fez assim com as mãos pra frente, de modo como quem diz: tô pronto pra ser levado, podem me algemar, alguma coisa do tipo. E aí a polícia o capturou. Já dizia um professor meu, né? Ele tinha muito costume de dizer isso, gente, era muito engraçado. Ele falava: quem é sabe. E realmente, quem é sabe. A família de Lucy, né, ela tomou conhecimento da prisão do Obara e eles pensaram que, sei lá, talvez pelo fato do cara conhecer a área de Roppongi, ele pudesse saber alguma informação da Lucy ou alguém teve contato com ela, sei lá, que ele poderia dar alguma informação. Jody era um homem muito rico e solitário. Trabalhava como empresário na área de investimentos imobiliários e era o herdeiro de várias propriedades. Os vizinhos falaram que ele estava sempre sozinho. A polícia começou a fazer uma busca em todas as propriedades que ele tinha. No apartamento do Sushi Marina, a polícia encontrou muitas substâncias ilícitas e, estranhamente, um gancho de metal no teto. Eles encontraram também um caderno, onde uma das coisas escritas era que ele iria se tornar maléfico, que ele iria se dedicar ao mal, mas o pior ainda estava por vir. Eles encontraram dentro desse apartamento também, né, os investigadores, várias caixas contendo várias fitas cassete, mas era muita mesmo, gente. Era tanta que eles precisaram alugar um caminhãozinho mesmo, sabe, para poder colocar esse material todo. Então eles levaram essas fitas e aí eles começaram a assistir esses vídeos. E, gente, era assim, de embrulhar o estômago. Mulheres sendo torturadas, maltratadas, abusadas e até mortas. Pois é, era bem pesado mesmo. Eles precisaram, como o material era muito, né, era muita fita para assistir, eles tiveram que convocar os jovens iniciantes, as pessoas que tinham acabado de ingressar na polícia, para poder ajudar a assistir todas essas fitas. E assim, gente, era tão pesado mesmo, é bizarro, né? Como é que o ser humano assim, ficou nervosa, que os meninos, né, a galera jovem ali que estava assistindo esses vídeos, a maioria deles passou tanto mal e muitos tiveram até problemas mentais depois, sabe? Não era fácil assistir, mas para vocês verem o teor desse conteúdo, a ponto de, né, pessoas que estavam entrando para a polícia não conseguirem assistir, passarem mal e depois virem a ter problemas mentais. Então, realmente o negócio era pesadíssimo. Cada fita
continha uma mulher diferente. E os policiais contaram mais de 400 fitas. Pois é, gente. Era, no mínimo, 400 crimes. É filme de terror mesmo. É coisa de arrepiar, assim, de você pular da cadeira. Parece um pesadelo. Através das fitas, os investigadores descobriram a razão do tal gancho de metal no teto. Era para poder segurar, né, a perna das vítimas. É, monstruoso. Bom, ele também usava um pano branco, né? Em todas as fitas mostrava isso, que as vítimas ficavam com um pano branco sob o rosto. E aí eles descobriram que, na verdade, esse pano, ele era embebido com clorofórmio, e dessa forma, então, elas desmaiavam, né? E aí, depois disso, quando elas estavam completamente, né, sem fazer nada, totalmente inertes, ele ia ali e as atacava e realizava todos os atos monstruosos que ele queria, e tudo isso era filmado e gravado. Então a polícia ela conseguiu entrar em contato com algumas dessas garotas que apareceram nos vídeos e contaram para elas, né? Mostraram para elas a fita. Muitas tinham vergonha, sentiam, sabe, aquele mal-estar, óbvio, na hora de assistir. E todas, sem exceção, disseram, lembram, né, elas recordavam de acordarem com o corpo dolorido, né, sentindo um incômodo aqui e ali, uma ardência, mas daí imaginar que um crime estava acontecendo enquanto você estava desmaiada, aí não, né, gente? Aí já é demais. Em um dos vídeos, um policial notou que as mãos da vítima tremiam sem parar, como se fossem espasmos, mas ela estava inconsciente. Então ele achou estranho e foi pesquisar. Ele descobriu que a toxicidade do clorofórmio pode vir a causar uma hepatite fulminante, e um dos sintomas é exatamente o tremor do corpo. O policial resolveu, então, ir atrás da garota, que se chamava Carita e estava com 21 anos na época, mas ela já tinha ido a óbito há 8 anos, em 1992. Ou seja, na hora em que ela apareceu tremendo no vídeo, na verdade ela estava morrendo. E isso tinha sido gravado. Meu Deus. A Carita, ela era uma aventureira, né, com a sua irmã Samantha, e as duas estavam viajando ali pela Austrália, pelo Japão. Então, né, no ano de 1992, até que a Samantha, a irmã, resolveu dar uma parada em Tóquio para poder dar aulas de inglês para os japoneses e assim fazer ali uma grana e tal para continuar a viagem. E aí a Carita também foi para Tóquio encontrar com ela e falou: "Ah, beleza, vou arrumar um emprego também". Só que a Carita não teve a mesma sorte da irmã, ela não estava conseguindo arrumar emprego. Então ela resolveu que ela iria trabalhar temporariamente como hostess. E aí, né, nesse trabalho, ela conheceu um cara, e esse cara, um determinado dia, a deixou no hospital, passando muito mal, e ele disse, né, para a equipe médica ali, que a menina estava com intoxicação alimentar. Ele falou isso e foi embora, gente. Deixou a menina lá. Depois, os médicos, né, checando e fazendo todos os exames ali necessários, eles viram que não, que ela não estava com intoxicação alimentar, que na verdade ela já apresentava falência múltipla dos órgãos e infelizmente depois de uma semana eles precisaram desligar os aparelhos. Pois é. Na época, não foi feita nenhuma autópsia do corpo da Carita, porque a polícia falou que tinha sido intoxicação alimentar, então eles deixaram para lá. Só que foi colhida uma amostra do fígado dela e guardada. E aí, nos anos 2000, 8 anos depois, eles foram analisar essa amostra e eles viram que sim, que continha uma grande quantidade de clorofórmio, então isso foi suficiente para ligar, né, o Joji ao caso da Carita. Né, porque ela estava ali na fita, ela tremeu, ela foi abusada, então isso, né, a morte dela e mais essa confirmação do clorofórmio em alta quantidade no fígado provava que sim, ele era o culpado da morte dela. Assim que eles terminaram de assistir todas as fitas, né, todo esse material nojento, eles viram que não tinha nenhuma fita que continha a Lucy. Então, eles falaram, para a polícia era evidente que ele tinha, sim, né, se desfeito dessa fita da Lucy, né, tinha dado fim, eliminado, porque ele sabia que o caso dela estava sendo muito investigado, então ele quis eliminar essa prova. Mas acontece, gente, que tinham todas as outras fitas. E aí, sabe o que ele falou? Ele falou que não, que aquilo ali tinha sido tudo consensual, tá? Nada forçado, nada.
Imagina, a pessoa estava desmaiada. E ele pagou para aquelas meninas fazerem aquilo, então que era combinado, que elas já sabiam que aquilo iria acontecer, mais a gravação, mais tudo, clorofórmio, eu não sei, né? Tanta gente concordar com uma aberração dessa, mas enfim. E em relação à Lucy, ele falou que nem conhecia a Lucy, que ele nem sabia quem era. Então, que crime que ele cometeu afinal? Tinha feito nada, para ele não tinha feito nada. Obara tinha a mania de colecionar coisas, e uma delas eram recibos. A polícia usou esses recibos para reconstruir a linha do tempo do dia 1º de julho de 2000, dia em que a Lucy desapareceu. Então, segundo os policiais, depois de analisarem os recibos, presumiu que por volta das 3 horas daquele dia 1º, Obara se encontrou com Lucy e eles foram juntos para o Sushi Marina. No trajeto, eles pararam em um restaurante e por volta das 5 horas da tarde, seguiram para o sushi. Não se sabe o que aconteceu com Lucy, mas Obara voltou para Tóquio na noite do dia seguinte, no dia 2 de julho. No dia 4, ele comprou várias coisas bem diferentes, tipo luva, cimento, uma barraca portátil e até uma motosserra. No dia 5, ele foi até o outro apartamento que ele tinha. No dia 6, um dos vizinhos desse outro apartamento reclamou com o gerente que o barulho no apartamento de Obara estava demais e que estava incomodando muito. Segundo a análise da equipe de investigação, Lucy faleceu na noite do dia 1º de julho de 2000. Depois, o corpo dela foi levado do Sushi Marina para o outro apartamento de Obara e lá ele a desmembrou. Mas isso tudo, infelizmente, eram apenas provas circunstanciais e eles precisavam de provas concretas para que Obara pagasse também pelo que fez com Lucy. E para isso seria necessário ou a confissão dele ou encontrar o corpo dela. Aí foi busca, né, gente, para tudo quanto é lado, porque confessar ele não iria. Então a polícia ela concentrou ali naquela área aonde o corpo tinha sido desmembrado. Lembra o outro apartamento que ele tinha, que o vizinho reclamou do barulho, provavelmente por conta da motosserra. Enfim, a polícia focou nessa área, né, na intenção de realmente encontrar a Lucy, porque, querendo ou não, o último contato tinha sido ali naquela área. Mas, depois de um tempo, a gerência chegou para eles e falou que em uma semana eles teriam que encerrar as buscas. Então, assim, tava dando mais uma semana aí de busca, que eles poderiam ficar procurando, mas depois teria que ser encerrada para que eles retornassem com a rotina sossegada dos condôminos. Poxa, afinal era só um corpo desaparecido, né, gente? Eles não podiam ser incomodados. Imagina, só um corpo. Aff. Embora o terreno fosse horrível para as buscas, Lucy já estava desaparecida há 223 dias. O ano já tinha virado e já era 9 de fevereiro de 2001. Até que a equipe de buscas resolveu ir até uma praia, porque lá tinham 2 ou 3 cavernas e talvez Lucy pudesse estar em uma delas, sei lá. Mas assim, né, gente? Caverna é um trem complicado. É escuro, é úmido, você não sabe, às vezes, onde você está andando, você pode acabar se perdendo. Então, também tinha toda a questão, porque como era na praia, né, então tinha muita areia da praia mesmo. A entrada das cavernas eram sujas, porque tinha muito galho, muita folha, concha, alga marinha, essas coisas que o mar traz, né. Então, eles precisaram, né, limpar toda a área ali. E foi realmente, gente, assim, vamos falar que foi na intuição. Eles escolheram uma das cavernas aleatoriamente, limparam toda a área, né, e entraram. Assim que eles entraram, eles viram uma banheira que estava virada. Na verdade, um deles viu essa banheira que estava assim virada de ponta cabeça. Então ele foi tentar desvirá-la. Na hora que ele puxou assim, gente, ele viu que tinha um monte de verme carnívoro, sabe? Esses vermes carnívoros que ficam em cima de corpo em decomposição. Então eles começaram a cavar, já suspeitando que iriam encontrar alguma coisa. E aí, cavando, eles acharam um saco de juta. E ali eles já desconfiaram que realmente podia ser a Lucy. E era. Ela foi reconhecida por exames da arcada dentária e até esse momento o Tim, né, o pai dela, tinha muita esperança de encontrá-la com vida. Não só ele, né, toda a família. Eles realmente achavam que a Lucy em algum momento iria entrar correndo pela porta. Deu dó, sério mesmo. Tanto a família dela como as vítimas, né, que sobreviveram, eles queriam justiça. Eles queriam que Obara pegasse perpétua para considerar então que a justiça foi feita. Joji Obara foi acusado de sequestro, estupro,
resultando em morte e ocultação de cadáver. Das 400 vítimas gravadas em vídeo, apenas 8 casos puderam ser comprovados de acordo com as provas que a polícia tinha, né? Obara foi condenado à prisão perpétua pela morte de Carita e o abuso não consentido de outras 8 mulheres, mas não em relação a Lucy. Bom, aquele veredito, claro que, né, deixou a família da Lucy feliz, afinal, várias garotas estavam ali tendo a sua justiça, né? Mas, ao mesmo tempo, eles ficaram chocados como que o cara não foi considerado culpado em relação ao caso da Lucy. Não só a família, mas também os próprios investigadores. Eles não estavam acreditando que depois de tanto trabalho, depois de tanta busca, sabe, de correr tanto atrás, de terem encontrado o corpo dela, ainda assim não foi o suficiente. Então, gente, era revoltante. O pai da Lucy, ele queria recurso de qualquer jeito, e aí em abril de 2007, o caso foi então para recurso. No dia 16 de dezembro de 2008, Jody Obara foi finalmente considerado culpado pelo desmembramento e ocultação do corpo de Lucy Blackman, tornando a pena de prisão perpétua dele irreversível. Lucy foi enterrada em um cemitério da igreja em sua cidade natal, Sevenoaks, na Inglaterra. Em 2010, um sargento que participou, né, de todas as operações, no caso dela, ele foi então até a Inglaterra para poder visitar tanto o túmulo da Lucy, como também a família dela. Eles vieram até a se tornar amigos, né? Depois de muito tempo, esse sargento se tornou bastante um amigo, assim, bem próximo mesmo da família da Lucy. Um pequeno santuário foi construído em homenagem a Lucy Blackman, né, ali na caverna onde o corpo dela foi encontrado. Então tem esse santuário lá, até porque há mais de 20 anos as principais pessoas que trabalharam no caso dela, eles vão lá visitá-la todos os anos, e eles oram, né, pedem paz para o espírito dela, esse tipo de coisa, para trazer mais conforto, né, para a vida dela pós-morte. Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal. Se você ficou comigo até agora, eu sei, gente, eu falei demais. Deixa seu comentário se você já conhecia ou não essa história, né? Eu achei ela interessantíssima. Primeiro que é um caso contra, né, várias mulheres aí, que a Lucy foi só o sol da parada, mas tinha muito mais coisa por trás, que querendo ou não, acabou vindo à tona por conta da Lucy Blackman, da família dela, que lutou tanto por justiça. Então, parabéns aí pra família também. E é isso. Redes sociais, pra quem quiser me seguir por lá, comenta bastante pra engajar, gente. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.